Boa noite a todos, amigos, trabalhadores, parceiros de caminhada, Departamento de Ensino, do União Espírita Luz Divina. Uma casa muito amorosa e que nos dá a oportunidade de juntos estudarmos e refletirmos um pouco sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. E a nossa prece inicial, quem vai fazer por nós é a nossa amiga Beatriz, a Bia. Boa noite. Seja bem-vinda, querida, é com você. Obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer bastante. Eu gosto muito de estar aqui com todos, cantar. Espero que vocês curtam. E, novamente, queria agradecer ao Dr. Anselmo, né, que é o nosso mestre aí, e que sem ele nós não estaríamos aqui, né? Então, vamos lá. Essa é uma prece que toca profundamente. Gratidão, querida. Que essa energia de certeza, eu digo que a gente não pede mais que ele faça um milagre em mim, porque nós somos essa essência divina, nós somos esse milagre divino. O tema de hoje ele é bastante delicado,
Mas é necessário conversarmos sobre isso. E como referência de leitura, fica aqui Allan Kardec, Leon Denis, que é alguém que nós precisamos ler com muito cuidado, com muita atenção. E também as psicografias, onde a gente tem as informações do amigo espiritual, Inácio Ferreira. Então, o que o nosso amigo Nestor, que vai conversar conosco hoje, ele não vai colocar a opinião dele. Ele está nos motivando a ler e estudar para nos fortalecer. Por quê? Todos nós iremos, né? É a certeza divina que todo ser humano tem. Um dia nós vamos embora. E quando nós nos preparamos emocionalmente, o sofrimento, quando chegamos lá, é mais suavizado. É igual quando nós nos preparamos para fazer uma viagem para um país que a gente não conhece nada. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar a história, a cultura, a alimentação, os hábitos daquele país, que tipo de roupa eu tenho que levar, como que é o frio, como que é o calor. Então, eu, quando vou fazer uma viagem para um país que eu não conheço, eu me preparo. Então, essa conversa de hoje é nessa direção. Amigo, é com você. Ok. Boa noite a todos aí. É um prazer novamente estar nessa casa, né? Eu sinto realmente um grande prazer de falar nessa casa, né? Pelas pessoas que a gente convive, pelos ensinamentos que são passados aí todas as semanas. E quando eu falei de fazer essa palestra, me perguntaram se seria uma palestra triste. Já digo que não é uma palestra triste. Eu vou dizer que ela é uma palestra esclarecedora, pelo menos esse é o nosso desejo, e vou mais, ela é alentadora. Ela nos mostra de maneira bem clara, com as explicações, como a Luz falou, não são as minhas explicações, mas do estudo que foi feito, esse momento. E a semana passada, quem participou, viu duas jovens falando brilhantemente sobre luto. Falando o quê? Quais eram as sensações que a gente sentia da partida de um ente querido, né? Qual era o sentimento que a gente tinha, as dúvidas, os medos. E hoje nós vamos falar exatamente se nós formos, quando nós partirmos, tá? Então, como ela falou, nós vamos falar um pouco, abordando sobre Leon Denis, principalmente, algumas coisas de Kardec, e vamos sim, no final, fazer uma interpretação de um livro do Inácio Ferreira, já de uma maneira mais tranquila, mais cômica, para a gente poder entender bem sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá. Antes de entrar propriamente no assunto em si, eu queria fazer uma recordação. Vocês já ouviram o que eu vou falar, mas eu gostaria de recordar, depois vocês vão entender por que é importante isso. Todos nós, quando nós encarnamos, somos compostos de 3 partes. Primeiro, é o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, que ele pode durar 6 meses, 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. E a gente aprende dentro da nossa doutrina que a ele é de uma natureza densa e até mesmo rude. Essa é a característica dele. O segundo ponto desse tripé chama perispírito, que é um elemento considerado semimaterial, que faz exatamente a ligação do nosso corpo físico com a terceira parte, que é a alma. E esse perispírito comanda o nosso corpo através do pensamento. E a alma, que é o elemento imaterial, imortal. Ela teve início, mas ela não tem fim. A gente diz assim, a alma é a nossa essência, é onde nós armazenamos as nossas inteligências, o nosso desenvolvimento moral ao longo de todas as nossas encarnações. E é exatamente essa alma que emite os pensamentos para o perispírito coordenar o nosso corpo físico.
Então, desde a nossa criação até o fim das nossas reencarnações, que ainda vão acontecer muitas, somente o corpo físico que muda. Então, cada vez que nós nos materializamos, que nós reencarnamos, a nossa alma e o perispírito são os mesmos. Eu acho que isso é bem tranquilo, não é? E nesse perispírito, no perispírito de cada um de nós, ficam refletidos tudo aquilo que nós fizemos ao longo de todas as nossas encarnações. Então, quando nós estamos na erraticidade, o que é erraticidade? Aquele momento que nós desencarnamos e não encarnamos outra vez. Estamos preparando a nossa volta. Nesse momento, nós vemos impressos no nosso espírito todas as nossas ações do passado. Muitas vezes, nesse momento que a gente cai em si, sobre tudo aquilo que a gente fez, principalmente na última encarnação. Então, através da formação desse perispírito, que conseguimos enxergar o resultado de todas as nossas atitudes, ao longo de todas as nossas encarnações. E olha só que interessante, dessa forma, quando nós estamos na espiritualidade, olhamos para o outro como o outro olha para nós, eles não precisam perguntar quem nós somos, eles já sabem. Está expresso tudo aquilo que nós somos, o nosso desenvolvimento. Então, a gente diz que naquele momento não existem máscaras. Tá? Então, uma coisa que nenhum de nós, cristãos, ateus, brancos, pretos, brasileiros, estrangeiros, ricos ou pobres, podemos negar, que todos nós um dia, fisicamente nós iremos morrer. Mas eu acho que a pergunta que sempre fazemos é como nos prepararmos para esse momento. E por que a maioria de nós passa boa parte da vida temendo essa tal de morte física? Quais serão os critérios adotados por Deus para determinar o nosso futuro espiritual? Ora, sabemos que o corpo morre, a alma não, o espírito permanece. E quais ferramentas que nós temos para que quando isso acontecer, possamos passar de forma mais tranquila, fazer essa transposição do mundo físico para o mundo espiritual de forma mais tranquila? E o que nós deveremos esperar que irá acontecer com a nossa passagem quando nós passarmos para o mundo espiritual? O que será que vai acontecer? Antes de entrar diretamente nos conceitos de Leon Denis, eu preciso destacar duas leis que eu acho fundamentais para o nosso entendimento. Primeira lei, lei de causa e efeito, e que funciona em todos os momentos da nossa vida, tanto quando nós estamos encarnados ou como nós estamos desencarnados, na erraticidade. Ou seja, Deus, sendo justo, só irá nos dar aquilo que nós fomos realmente merecedores. A não ser que, por atitude de sua grande misericórdia, resolva em alguns momentos nos aliviar das nossas faltas. E a segunda lei é a lei da sintonia. Sempre estaremos no lugar que fomos merecedores. E a sintonia de cada um revela o grau de sua evolução. Nós vamos estar no lugar que a gente sempre merece, que represente o nosso grau de evolução. Mas aí a gente pode perguntar, mas quando nós deixarmos nossa encarnação, como fica a relação que tivemos com as pessoas que nós amamos? Nunca mais as veremos? Os laços verdadeiros de amor serão rompidos eternamente? Eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Quando eu desencarnar, eu nunca mais vou vê-los? Será que Deus, que é justo e é puro amor, seria capaz de separar os corações enternecidos nesse verdadeiro amor? Eu acho que não. Livro de Leon Denis, Depois da Morte. Para mim, isso é um livro de cabeceira, que se nós tivermos condições de estar consultando, ele nos orientará muitas coisas em nossas vidas. E não é um livro escrito recentemente, não foi um livro psicografado. Ele escreveu em 1860, 70,
mas as histórias deles representam o entendimento dele como se fossem coisas atuais. E aí ele vai nos esclarecer sobre o ponto de hoje. Começa ele. O que acontece no momento da morte e como o espírito se desvencilha da sua prisão de carne? Sabemos que o corpo físico é uma prisão para o espírito. Que impressões, que sensações o esperam nesse instante tão temeroso? É isso que todos temos interesse em conhecer, pois todos, sem exceção, faremos esta viagem. A vida pode nos escapar logo amanhã e nenhum de nós escapará à morte física. Eu gosto muito, já fiz isso em outras palestras, de brincar com as pessoas e dizer que quando a gente vem para cá, nós recebemos uma senha. O Nestor, quando veio, recebeu uma senha, um número X. E eles vão chamando. Vai chegar um dia que o meu número vai ser contemplado. E aí não tem o que fazer. Eu vou. Então eu tenho que estar preparado para quando esse momento acontecer. Leon Denis nos diz, ora, os que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os espíritos vêm em multidão ensinar. Ele está dizendo que através da doutrina dos espíritos nós pudemos receber as orientações que até então religiões e filósofos não nos deram. Eles nos dizem, completa, que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. Olha que frase sensacional. Eles nos dizem que as sensações que precedem se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra. A separação, nos diz ele, é quase sempre lenta, e o desprendimento da alma opera-se gradualmente, ou seja, aos poucos. Olha que interessante. Pode começar, às vezes, muito tempo antes da morte, e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. Aí eu faço um parênteses entre a diferença de morte e desencarne. A morte é quando o corpo físico não tem mais atividade nenhuma. O desencarne é quando esses fluidos se soltam do corpo em relação ao perispírito. E isso pode, por incrível que pareça, demorar muitos dias depois da morte física. Nós vamos dar alguns exemplos posteriormente. Continua ele. A impressão sentida é tão mais penosa e prolongada quando esses laços são mais tenazes ou numerosos, ou seja, quanto mais apegados à materialidade nós formos, nós vamos ter uma sensação mais duradoura e penosa. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as alterações do corpo material. O nosso sofrimento físico nós sentimos na nossa alma. É isso que ele está nos dizendo. Dolorosa, cheia de angústia para alguns, a morte é para outros apenas um sono suave seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aqueles que cumpriram seus deveres, desvencilharam-se previamente das coisas desse mundo e aspiraram aos bens espirituais. Ou seja, a nossa passagem é muito mais tranquila quando nós vamos nos desvencilhando daquilo que não é importante para nós e nos ligamos mais no alto. Como Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Completa ele. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou-se preparar-se para a partida, ou seja, que ficou sempre apegado à materialidade. Quando que nós nos preparamos para a nossa partida? Todos os dias.
procurando viver condutas honestas e caridosas, na procura da realização do bem. Quanto mais nos ligarmos às coisas do céu, mais fácil será a nossa passagem. Continua. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápida para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste, e bem longa, ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros, e entre estas, muitas creem ainda viver a vida corporal muito tempo depois da morte. Vou dar exemplo para vocês. Eu moro num condomínio de casas e constantemente eu passava em frente da minha casa, aqui tem uma pracinha, e constantemente eu passava e eu sentia uma pressão muito grande, como se alguém estivesse subindo nas minhas costas. E eu não entendia o que era isso. Aí um amigo nosso, um médium, ele veio até aqui e me explicou que aqui era uma fazenda, 18, 20, 30 anos atrás, e que tem 2 espíritos que ficam perambulando para cá, porque eles trabalharam nessa fazenda, e eles ainda não conseguem enxergar que eles morreram. Por mais incrível que possa parecer, eles ficam perambulando, não conseguem ver as casas, eles continuam vendo as fazendas. Como se eles ainda se sentissem vivos, eles não conseguem se conscientizar da mudança. E olha quantos anos já faz. Isso é muito mais natural do que a gente imagina. São centenas e milhares de casos iguais no mundo. Continua ele. Outros espíritos de ordem inferior encontram-se mergulhados numa noite escura, num isolamento completo no meio de trevas profundas. A incerteza pesa sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante das suas vítimas. E criminoso não é somente aquele que mata e rouba, mas também o que tira a vida em certo sentido motivacional do seu próximo. Não é só aquele que dá tira o seu bem. Existem muitas outras maneiras de se agir criminosamente contra uma pessoa, inclusive sobre aspectos morais. Para esses espíritos, a hora da separação é cruel. Por quê? Porque ele crê no nada. Ele agarra-se ao desespero, a essa vida que lhe foge. Dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante da sua queda. Ele não acredita na vida futura. Tudo o que ele acredita é o que é palpável. Quando ele fica doente e ele vai morrer, deve dar um desespero danado, porque ele não vê mais sentido àquela continuidade. Agora, escutem que coisa linda. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que unem a matéria desligam-se suavemente. Sua perturbação é apenas um topor semelhante ao sono. E deixando sua morada corporal, o espírito que a dor e o sacrifício purificaram vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e suas ilusões, depois de dissipar-se como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanecem diante do clarão do dia. O espírito encontra-se, então, na incerteza entre 2 sensações: as coisas materiais que se apagam e da nova vida que se desenha diante dele. Essa vida ele já entrevê, como através de um véu, cheia de encantamento, misterioso, temível e desejada ao mesmo tempo. E logo a luz cresce, não mais essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda parte. E progressivamente, essa luz o inunda e o penetra. E com ela,
um sentimento de felicidade, uma mistura de força, de juventude, de serenidade. O espírito, então, mergulha nessa onda reparadora e despoja-se aí das suas incertezas e de seus temores. Depois seu lar desprende-se da terra, dos seus seres chorosos que envolvem seu leito mortuário, e ele se volta para as alturas. Ele entrevê céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-los, guiá-los no seio dos espaços. Muitos de nós gostariam de serem recepcionados pelos pais que se foram, amigos queridos, quem sabe por Chico Xavier, quem sabe por Jesus Cristo. Mas a realidade é que nós iremos ser recebidos por espíritos do nosso mesmo grau de sintonia que a nossa espiritualidade superior permita que venha nos receber. Mas a decisão, nesse caso, não é nossa, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E com esses espíritos que vêm nos receber, com eles, lança-se e se sobe até as regiões estéreas que seu grau de depuração lhe permite atingir, ou seja, subiremos dentro do nosso grau de sintonia. Lá, a nossa perturbação termina. Faculdades novas em nós despertam e o nosso destino feliz começa. Então, a entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenvolveu indecisa, sem faltas graves de méritos notáveis, encontram-se muitas vezes mergulhados, primeiramente em um estado de torpor, num abatimento profundo, depois, quem sabe, um choque vem sacudir seu ser. O espírito sai lentamente do seu invólucro, do seu corpo, recupera sim sua liberdade, mas ainda hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda, e se permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares em que viveu. O tempo corre para ele sem que perceba. E com o tempo, outros espíritos o assistem com seus conselhos, ajudam-no a dissipar sua perturbação, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para os meios menos obscuros. Deus jamais nos desampara em todos os momentos da nossa vida. Nesses casos, em geral, os desprendimentos da alma é menos penoso em consequência de uma longa doença, tendo essa por efeito desatar pouco a pouco os laços carnais, ou seja, aqueles que passam por grandes sofrimentos físicos, aqueles que ficam diversos anos deitados numa cama, num leito de hospital, eles já sofrem um processo menos penoso espiritualmente, tá? As mortes súbitas, violentas, que sobrepõem quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem, sim, uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Os suicidas são presas dessas sensações horríveis. Eles experimentam durante anos as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram seus sofrimentos terrestres por outros mais vivos ainda. Para concluir essa parte, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a reencarnação são de grande importância para a preparação para o desencarne. E nisso, o conhecimento da nossa doutrina é espetacular. Esses conhecimentos podem sim atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer mais rápido o mundo novo que nos é franqueado. Mas, acima de tudo,
Devemos ter confiança que Deus está na condução desse processo e, como Pai amoroso e justo que é, sempre só nos dará aquilo que nós fomos merecedores. Ficou claro essa parte? Espero não tenha chocado muitas pessoas, né? Mas eu acho que essas reflexões nos dão uma orientação muito intensa. Quais os procedimentos que nós temos que tentar adotar em nossa vida para que esse momento seja o mais brando possível? Ok? E como eu prometi, vamos falar um pouquinho do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira foi um médium espírita, médico, psiquiatra, coordenador de um hospital muito grande em Uberaba. Teve vários parceiros, grandes amigos também nesse trabalho. Quando ele estava vivo, ele escreveu algumas coisas, da sua maneira, às vezes meio rude, mas muito engraçada. E aí, quando ele faleceu, ele começou a escrever, continuou a escrever, através de Carlos Bacelli, que muitos de nós conhecemos, é um grande escritor espírita. Né? Bacelli tem diversos livros, tinha um relacionamento também muito bom com Chico. E ele escreveu, o primeiro livro que Inácio escreveu através de Bacelli, quando ele desencarnou, depois de alguns meses, chamava-se Fala, Doutor Inácio. O que é esse livro? O livro é um bate-papo, através de perguntas, que Bacelli faz para Doutor Inácio. E ele vai respondendo sobre a situação dele no mundo espiritual. Lembrando que ele fazia poucos meses que ele tinha chegado lá. E esse Inácio, ele conta que quando ele chegasse ao mundo espiritual, como ele tinha trabalhado muito aqui na Terra, ele ia descansar. Só que ele descobre que quando ele chega lá, o plano maior já tinha um projeto para ele tocar, exatamente de um sanatório espiritual numa região acima do Rio de Janeiro. Ele achou que ia descansar e, como ele já tinha experiência, resolveram aproveitá-lo para trabalhar lá. E a maior surpresa que Inácio nos conta que ele teve, que a maior parte dos pacientes que estavam nesse plano espiritual, nesse sanatório, eram espíritas, não resolvidos, que acabavam indo para lá para tratamento. Mas vamos falar da conversa. Bacelli com Inácio. Daí ele começa a perguntar: poderemos falar sobre qualquer assunto? É óbvio, responderei o que puder, sem a pretensão de esgotar o assunto ou dar sobre ele uma opinião definitiva. Quer dizer que, embora desencarnado, o senhor não tem acesso a toda a verdade? Quem me dera! Nós, os desencarnados, em maioria, apreciamos a magnífica paisagem da vida por um degrau, apenas um degrau, acima daquele que vocês se encontram. Entre nós, vivos e mortos, a diferença está na densidade do corpo que nos reveste. É uma diferença mínima, porém substancial, fala Bacelli. Para muitos, nem tanto. Nem todos têm plena consciência de que desencarnaram, do que os espera na dimensão acima ou abaixo. Não cogito do seu futuro espiritual e, de certa forma, não cogitam do seu próprio destino. Muitos, ao desencarnarem, pergunta ele, não se afastam da psicosfera do planeta, não é? Vivem à espera de um novo corpo. Não é fácil explicar isso em poucas palavras. Para milhares e milhares de espíritos, o único ponto de referência continua sendo a Terra. Não é estranho que não saibam que estão mortos? É estranho, sim, porém muito natural. A vida do espírito, onde quer que ela se encontre, é o reflexo de sua vida mental. O que significa dizer de sua formação cultural, moral, religiosa e psicológica. A gente fazia uma outra ideia do mundo espiritual. Eu também, responde Inácio. Mas por que Kardec não detalhou o assunto? À época, Kardec fez o que pôde, com os instrumentos mediúnicos à sua disposição. Jesus, ao seu tempo, disse o essencial, mas também não disse tudo. Ao Consolador prometido caberia dar sequência à revelação gradativa da verdade. Quem é o Consolador prometido?
a doutrina espírita. Doutor Inácio, como o senhor vive no além? Como vocês vivem na Terra? A diferença é pouco. Digamos que aqui no apartamento de cima, o que muda é a decoração. A gente tinha esperança que as coisas mudassem. Ora, meu caro, nada muda por si mesmo. Se você não decidir efetuar as mudanças necessárias em seu interior, não mudará nunca. Doutor Inácio, como vivem os espíritos depois da morte? A morte não existe, portanto, vivem como vivem os homens. Tem vida social, etc. Sim, desse outro lado temos a nossa terra. E como a vida se organiza? Como se organiza por aí? E olha que interessante. Todas as profissões têm ocupação? De modo geral, sim. No mundo espiritual, temos profissões que ainda hão de aparecer na Terra. O senhor poderia dar exemplo? Poderia, mas ainda não cabe no seu imaginário, porque aqui as especializações são muito mais numerosas. A ciência se ramifica, se amplia ao infinito. Há trabalho para todos e uma preocupação maior com a vocação do que com o ganho. É evidente que o senhor está se referindo aos planos mais próximos da Terra, não é? Da vida nos planos mais altos, sabemos menos do que você dela sabe da dimensão que povoamos. Eu não entendo. Como o espírito desencarna e não se conscientiza, tendo tudo diante dos seus olhos? Não são os olhos que enxergam a verdade. O espírito, onde estiver, vive de acordo com a sua programação mental. Para a maioria, a vida desse outro lado é uma projeção de suas conquistas intelectuais. Muitos só veem o que querem, o que lhes convém, o que lhe foi sugerido. Não é assim também entre os encarnados? Pergunta ele. O espírito, quando reencarna, esquece o passado? Quando desencarna também? Inclusive, quem demora a se convencer que desencarnou. As sessões, olha que interessante, as sessões de desobsessão nas casas espíritas são trabalhos que procuram integrar o espírito na nova realidade. A desencarnação, então, provoca, em alguns, uma espécie de transtorno mental, pergunta Bacelli. Muitos sentem-se situados fora do tempo e dos espaços convencionais. Simples mudanças de fuso horário confundem o relógio biológico de muita gente. O que me dera numa transição dessa. O senhor teve uma adaptação rápida após a desencarnação? Não tão rápida assim, mas nesse sentido, o conhecimento do espírito me auxiliou muito. Em que momento se convenceu que havia desencarnado? Quando vi minha estimada Modesta. Modesta era uma grande amiga dele, né? Ao meu lado. Ora, eu sabia que ela havia desencarnado havia muito tempo. Vidente eu nunca fui, então logo foi por dedução. E como médico, eu sabia que estava prestes a entrar no estado pré-agônico. E uma das vantagens de se ir morrendo aos poucos. Nos últimos dias, respirar estava sendo um grande sacrifício. Então, toda desencarnação é uma espécie de nascimento? Ora, eu não tenho lembranças de quando nasci. Falando sério, não. Penso que cada um desencarna como pode. Tenho visto gente sair do corpo de todas as maneiras. Alguns dormem e não acordam, outros que passaram a vida dormindo acordam e saem correndo. Há quem necessite ser hospitalizado, doutor? Sim. Todos os recém-desencarnados se hospitalizam? Não. Há, por exemplo, quem sai do corpo e fica vagando por aí? Por aqui não, diz Inácio, mas por aí na Terra, milhares e milhares. Vagando à procura de quê? Na maioria das vezes de corpo, mas também de comida, de água e de sexo. E por que não são esclarecidos? Boa pergunta, porém eu as devolvo. Por que vocês não esclarecem já que eles estão por aí? Doutor Inácio, o senhor ouviu falar no maremoto que fez milhares de vítimas na Ásia? O fenômeno chamado tsunami? Sim. Como o senhor ficou sabendo? As notícias correm de uma dimensão a outra. Escutei comentários. Todas as vítimas morreram em consequência dos seus karmas?
Todas. No mundo há karma suficiente para que o homem sucumba a qualquer espécie de catástrofe. Estou me referindo ao karma específico? Todos foram postos ali para morrerem daquele jeito? Não. Então, por que morreram? Ora, a resposta é óbvia, porque estavam lá. E se eu estivesse lá, morreria também, a menos como tantos subisse num coqueiro. Mas e sendo espírita e médium? Ah, por esse motivo talvez fosse um dos primeiros. Qual a finalidade de tudo aquilo? Evolução. De que forma? Todas as possíveis e imagináveis. O mundo se consternou, a solidariedade se fez com os homens, fez com que os homens se mobilizassem, alerta a humanidade contra as sucessivas agressões à natureza, reflexões em torno da fragilidade humana, ou seja, do homem que não leva em consideração a transitoriedade das coisas materiais e não busca tornar-se mais introspectivo e espiritualizado. Então, a desencarnação mistura os espíritos, a desencarnação os separa, a reencarnação os mistura. Ajudaria se o homem orasse mais? Sem dúvida. No entanto, ajudaria mais se o homem fosse mais ativo no bem. A oração por si só não seria capaz de transformar o mundo? Pergunta Pacelli. O homem de verdadeira fé nunca se limitaria a simplesmente orar. Insisto, transformaria ou não? A oração, quando transforma o homem, não permite que ele se contente apenas com palavras. E sobre Jesus? Jesus Cristo, sobretudo, era um homem de ação. O Evangelho é um livro de feitos e não de meras palavras. E eis como João, o evangelista, encerra suas narrativas no derradeiro versículo do último capítulo de suas anotações. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu acredito que tem conteúdo para todos nós relermos, né? Porque é um assunto realmente muito delicado, mas é de suma importância que a gente entenda esse processo. Nada acontece por acaso. Nós vamos receber aquilo que a gente merece. Então vamos ligar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas de Jesus, bondade, serenidade, perdão, benevolência, caridade. Agindo assim diariamente, nós estaremos nos preparando para uma passagem tranquila, para poder divisar, como foi dito, mundos elevados numa sintonia de amor, ao lado de entes queridos que sempre nos foram caros. Muito obrigado, Elis. Obrigado a todos. Gratidão, amigo. Realmente é um assunto necessário. E as informações, vamos buscar vários autores, várias linhas de pensamento. E numa pausa agora, para que a música possa nos aconchegar. Essa música que a Bia vai nos apresentar agora é um cantinho gostoso. Com você, Bia. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vindo em minha mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar
eu me retraio honrando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua emoção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela pra ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela pra ver o sol nascer. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela pra ver o sol nascer. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Se vocês se lembram, a imagem que nós colocamos na divulgação tem uma casa e um portão aberto. Nós teremos sempre alguém que vai nos receber nesse portão. Porque é o caminho de todos. Quando alguém nosso, ou muito querido, ou até um adversário parte, ora eu digo que nós somos um pouco egoístas, né? E nós queremos que eles fiquem conosco. Mas cada um tem o seu tempo de carimbar o seu passaporte para ir embora. Então, dos entes queridos e daqueles que de alguma maneira são nossos adversários, vamos mandar pensamentos de harmonia, a oração que foi falada, a energia de ternura, de perdão, para que eles possam ser recebidos todos por alguém que lhes queira bem. Então, semana passada nós conversamos sobre o luto, mas vamos buscar ajuda, vamos buscar orientação para que esse nosso luto seja um luto, se eu posso dizer, saudável. E que nós não enviemos a esses entes queridos que às vezes ficam parados ali no portão, olhando para trás, porque estão ligados energeticamente a nós. Vamos lembrar disso. Vamos permitir que com carinho, com alegria, eles possam transpor aquele portão e sendo levados, como bem o Nestor colocou, de acordo com a sintonia. E nós não sabemos o padrão vibratório, o padrão energético de quem partiu. Mal sabemos de nós. Então, que esse tema de hoje seja de orientação. Doutor Anselmo nos diz sempre o quê? Vai dar tudo certo. Ou seja, todos nós teremos alguém ali naquele portãozinho, bonitinho ou não tão bonito, esperando por nós. Então, esse momento em que nós estamos passando agora, dessa lição coletiva, como nós já dissemos,
Não é a primeira vez que o ser humano planetário passa por essa lição tão forte, e não vai ser a última. É que esta nós estamos vivendo agora. Então, alimentando a nossa alma, nós temos muitos amigos que estão aqui participando hoje, que são voluntários de muitos trabalhos sociais, de vários segmentos. Nós temos muitos de vocês que são tarefeiros de Jesus dentro do seu lar, com a sua família. O perdão, a mansuetude, ter serenidade na hora que a água está fervendo não é fácil, né? A gente tem vontade de pegar aquela panela fervendo e fazer não sei o quê. Mas eu respiro, eu lembro do exemplo do nosso querido Chico falando da água da paz. Um gole de água, não engulo, para ter tempo de acalmar minha mente, de eu me serenar e fazer o melhor que eu conseguir. Nestor, gratidão. E esse tema, da maneira como ele colocou, fica aqui a sugestão: leiam, estudem. Existem alguns comentários assim das casas espíritas que tem na época em que a casa estava aberta, algumas pessoas são papapasse. Ela vai lá na casa para receber o passe achando que isso já ia resolver tudo. Nós sabemos que isso não é verdade. E existem muitos que são espíritas de palestras. Mas esse é um viés que cada um dos palestrantes pega um viés para tocar naquele assunto. Então, as obras de Chico Xavier com André Luiz, gente, Leon Denis é alguém que precisa ser lido e estudado. É muito profundo o conhecimento dele. E como bem Nestor lembrou, Kardec, porque nós ainda éramos muito ignorantes, né? Acreditando na reencarnação, a gente andou por lá, né? Então, nós ainda éramos muito ignorantes e não conseguíamos entender muitas coisas, inclusive os espíritos dão certas respostas assim. Mas eu já não te disse isso, né? Responde para Kardec quando ele repete as perguntas. Então, ele não podia falar determinadas coisas. Um ponto de estudo também, de reflexão bastante importante, é a Revista Espírita. Tem uma coletânea muito grande, onde Kardec conseguiu falar algumas coisas que ele não conseguiu falar na codificação. Então, finalizando essa minha participação aqui com vocês, gratidão para o Nestor, gratidão para a Bia e gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Agora, eu abro para vocês. Quem quiser falar alguma coisa, nós temos um tempo ainda, abre o microfone e fala o seu nome. Sou Sandra. eu! Oi, querida. Boa noite. Sou eu! Tô com saudade de vocês. Bia, tô vendo você aqui, menina. Vi você crescer, né? Isso é muito bom, ver você cantar para nós agora. Eu fico muito feliz, tá? Obrigada, eu tô morrendo de saudade de você também. E Você é muito, a muito gente sempre querida. lembra de você, eu gosto muito de vocês. Ai, nós estamos ligados pelo coração, todos nós, né? Eu queria agradecer o Nestor, né, Nestor, por todas as palavras. E eu queria lembrar aqui de um ensinamento do Dr. Anselmo, né, que ele sempre falava assim para a gente, que a gente se preparasse ao deitar. Porque quando a gente vai dormir, nada mais é do que uma morte, digamos assim, né? Claro que o fio está ligado, o espírito está ligado, mas ele se desdobra. Então, que tal se a gente começasse por aí, né? Ao deitar, a gente se preparar, nunca ir tendo discutido com alguém, brigado com alguém.
Se foi com o filho, a gente vai lá e fala, olha, me perdoe, vamos, depois a gente resolve isso, mas nunca ir dormir deixando alguma coisa, né? De preferência que a gente possa, de repente, começar por aí, né? E também eu lembrei quando o doutor Anselmo falou assim, quando você falou, luz da porta, que alguém vai receber, né? Vai nos receber. Eu lembrei que o doutor Anselmo ele foi tão claro comigo e com as minhas filhas, né? Que elas ficaram muito abatidas quando minha mãe se foi. E ele disse assim, olha, se eu conseguir, eu vou trazer notícias. Aí, na semana seguinte, ele trouxe a notícia. Ele falou, você sabe, ela foi recebida por uma vizinha dela. E eu nunca, até hoje, eu nem soube quem é, porque tinha tantas vizinhas desencarnadas, que eu também não falei, não importa, fiquei lembrando, eu tenho uma na mente, mas... Então, quando você foi falando, eu fui lembrando, né? Então, que a gente possa, sabe, ter esse elo de amor, de carinho, de respeito com as pessoas, porque, olha, no caso, foi a vizinha que foi receber minha mãe. O doutor Anselmo falou isso para nós, né? Então, eu sou muito grata, muito grata. E que a gente possa começar, quem sabe, na hora de dormir, todos nós agora, quando a gente encerrar, e a gente for deitar hoje, a gente lembrar disso. Que a gente possa realmente se preparar ao deitar, se conectar com o seu protetor, com o seu mentor, com quem quer que seja, que a gente tenha afinidade. E nunca ir, assim, deixando alguma coisa para trás. Uma briga com marido, mulher, esposa, que seja. Tá bom, gente? Muita gratidão. Uma excelente noite para vocês. Bem abençoada. Gratidão. Um beijo para vocês todos. Muito bom, amigo, uma lembrança bastante importante. Por isso que a gente sempre fala, né? Antes de dormir, vamos autorizar o nosso anjo guardião a cuidar de nós. Muito obrigada pela lembrança, Sandra. Mais alguém? Abre o microfone, fala seu nome. Só mais um, vai, para a gente completar o nosso tempo. Nós temos tantos agradecimentos, né? Mais alguém? Mais alguém? Luz, parece que a Tereza Zanon está querendo falar. Tenta liberar o microfone dela. Querida dona Tereza, eu sei que a senhora está falando com a gente e com certeza a senhora está agradecendo, a senhora está falando que a lição foi difícil, mas, gente, a dona Tereza e a Tuti são aquelas meninas que a gente sempre agradece. Por quê? Estão aí com a gente dando exemplo, passaram por lições difíceis lá no hospital, outros momentos ao longo da vida. Então, gratidão. Amigos, nós temos muitos aqui no grupo que estão com pessoas queridas, que estão hospitalizadas ou que estão sendo tratadas em casa. Então, vamos lembrar de tentar substituir essa tristeza de alma por gratidão, por carinho, pela oportunidade de podermos ter convivido com ela. Vai ser um choro diferente. Não é um choro de tristeza porque estou sozinha. Eu tenho uma experiência, eu não tinha conhecimento na época, nos anos 70, com a minha mãe. Foram 9 anos de câncer, a medicina não estava tão avançada, tudo era muito difícil, a gente não tinha conhecimento, e foi muito difícil o último ano dela, muito mesmo. Quando mais tarde, nas atividades de desobsessão, lá no Eduardo Monteiro, a gente ganhou um presente
que a minha mãe, a dona Teresa, pôde se manifestar. Imagina como que eu fiquei, né? Um chororô só. Depois de me acalmar, daí a explicação foi assim. A única coisa que eu consegui falar, que eu me lembro que eu falei, mãe, por que que a senhora sofreu tanto? A resposta que ela me deu é o que me fortalece hoje. Pela minha história, pelo que eu passei e vou ter que passar, é a resposta que me sustenta. A resposta que ela me deu foi o seguinte: eu precisava limpar a minha alma. Como ser humano, eu não conhecia que a gente nascia várias vezes. E eu cometi muitas coisas lá atrás. Nesta, que você me conheceu como sua mãe, eu tentei ser um pouco melhor. Aquele último ano de tanta dor que você vivenciou, foi a oportunidade de eu burilar o meu espírito. Eu pude chegar do lado de cá, quer dizer, do lado de lá, mais leve. Então, amigos, vamos mandar energia de harmonia, de ternura, de carinho e principalmente de gratidão e confiança em Deus. Por isso que eu gosto das coisas. Uma das coisas que o doutor Anselmo sempre fala: calma, filha, vai dar tudo certo, porque vai dar mesmo. Então vamos construir isso agora. Ó, nós estamos todo mundo com o passaporte na mão, certo? Como disse o Nestor, já tem uma data de validade. Está todo mundo com o passaporte na mão. O nosso corpo vai ficar, mas a gente vai para continuar a nossa caminhada. Então, quando a gente for, por favor, lembra da gente com carinho, reza para a gente pedir logo ajuda, tá? Em vez de ficar, coitada. Não, vamos lá, Luz. Trata de se melhorar, tem trabalho para fazer. Porque vai ter uma casinha branca lá. Vai ter Deus e os seus mensageiros. E vai ter alguém lá no portão, recebendo a gente com muito carinho. Nestor, mais uma vez, gratidão. Até a próxima. Quer acrescentar mais alguma coisa para nós encerrarmos, Nestor? Não só o agradecimento, né, Luz? E você completou com palavras maravilhosas, não é? E esse grupo é maravilhoso, você sabe disso. Ele está evoluindo todas as semanas, não só no aprendizado, mas em diversos fatores aí. O teu próprio trabalho é um trabalho muito bonito, eu sei que não é fácil. E eu diria mais, quem sabe na espiritualidade, um dia todos nós estaremos fazendo uma reunião como essa, né? Talvez a gente não precise falar, só o pensamento a gente já vai saber o que tem que ser expresso. Mas com certeza, como nós somos ligados pelo amor, nós nunca vamos deixar de coexistir. Tá bom? Uma boa noite a todos, tá? Obrigado, amigo. E para quem não sabe, o nosso mentor espiritual do União Espírita Luz Divina, que é o doutor Anselmo, ele sempre brinca com a gente, né? Para a gente se reunir, para conversar, para se fortalecer, tomando um cafezinho e comendo um pedacinho de bolo de fubá. Então, a gente vai se reunir, sim. Gratidão, amigos. Nós vamos agora nos preparar para o encerramento, lembrando a todos que nós temos o hábito que cada um tem uma lista de nomes para a vibração. Ao invés da gente ficar aqui falando os nomes, cada um tem a sua lista de vibração que vai se envolver nesse momento, emanando energia de tudo isso que a gente falou. E tem também um pedido que nós sempre fazemos, que é para os abortados, para que eles recebam energia de carinho para fortalecimento e se preparar para um retorno. Lembrando também do seu copo com água, que vai ser fluidificada agora,
Não importa que hora você está assistindo este vídeo, coloque a sua água agora, que a equipe amorosa do Dr. Anselmo, do Dr. Bezerra de Menezes, abraçando a cada um de nós. E em seguida nós faremos o autopasse. Bia, é com você. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô. Voz de pai, amigo e olhar de avô. Nos mantendo nessa energia amorosa, vamos nos imaginar na sala de passes. A equipe colocando essa chuva de luzes, de energia, captando, colocando as mãos espalmadas sobre o topo da nossa cabeça, o coronário, harmonizando completamente, descendo lentamente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, e agora o nosso laríngeo, cuidando das nossas palavras, descendo no cardíaco, colocando a cor verde e rosa, descendo no gástrico, esplênico, solar, o básico, soltando as mãos, espreguiçando, e num abraço, agradecendo a equipe espiritual, que cuida de nós muito mais do que a gente imagina. Então, que esse abraço de carinho, de gratidão, e dizendo para eles, não me abandona não, preciso de ajuda. Obrigado, amigos, por mais esta oportunidade. Paz e harmonia a todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, gratidão. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Final de semana. Boa noite, bom final de semana para Bom final todos. de semana para vocês também. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tchau. Boa noite, bom final de semana.